Fala, galerinha! Nessa lista de hoje nós vamos estar corrigindo exercícios referentes à dilatação linear. Então vamos iniciar com essa primeira questão, que é uma questão da UEMA. Um arame de aço, dobrado conforme a figura, está engastado, significa encostado, tá? No teto, no ponto A. Aumentando sua temperatura, se vai aumentar sua temperatura, isso significa que vai ocorrer dilatação. Dilatação em quem? No seu comprimento, né? Vamos relembrar nossa fórmula aqui, caso nós venhamos a precisar, ela já está aqui. De maneira homogênea, a extremidade B terá um deslocamento que será mais bem representado por qual dos vetores. Então, aqui eu já fiz um esquemazinho para adiantar. O seguinte, o nosso desenho inicial é esse, correto? No desenho inicial, a gente sabe que esse pedaço vale A, esse pedaço vale A. Então, tudo isso aqui vai valer 2As, né? Aqui na base é a mesma coisa. Aqui vale A, então tudo vale 2A. E esse outro pedaço aqui vale 2A. Como esse aço, né, ele está encostado na parede, então ele só pode crescer para baixo. E esse aqui só pode crescer para frente. Esse daqui só pode crescer para cima, esse daqui para frente e esse daqui para baixo. Então, o que vai acontecer, né? Como o ponto A está fixo, as dimensões do sistema elas devem aumentar. Por quê? Ele está sendo aquecido e o ponto B, ele automaticamente vai se afastar de A. Então, vamos considerar o ponto A aqui e o ponto B está aqui. Em B que tudo começa. E outra coisa que vocês têm que prestar atenção, que é um erro nessa questão, olhar apenas para o coeficiente de dilatação linear, tá? Por quê? O coeficiente de dilatação linear, a temperatura e o comprimento inicial, eles são diretamente proporcionais à variação do comprimento, tá? Então, vocês têm que observar o seguinte, se o comprimento inicial de um é A, do outro é X. Se o comprimento inicial de um é 2A, do outro é 2X. Apesar de serem feitos do mesmo aço, eles têm o comprimento inicial diferente. Consequentemente, a dilatação vai ser diferente também. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu comecei aqui da parede, tá? Prolonguei essa retinha, prolonguei em dois pedacinhos que eu chamei de X, né? No caso, aumentou em 2X. Chegando aqui, ele seguiu, né, na horizontal, até aqui seria 2A, e aumentou mais dois pedacinhos que eu chamei de X, porque se a temperatura aumenta, significa que teve essa dilatação, tá, pessoal? Agora, ele está um pouquinho abaixo, né? Então, eu vou subir 2A. 2A vai estar mais ou menos aqui, porque eu tô pegando essa parte de baixo. Então, aqui eu vou colocar meu pedacinho de X, aqui meu outro pedacinho de X. E vou continuar andando aqui para essa direção. Até aqui eu tenho A, e aqui eu tenho um pedacinho X. Por que aqui eu só ando X e nos outros eu tô andando 2X? Porque esse lado de cima aqui, ó, vale A. É a mesma medida do de baixo, tá? Presta atenção nesse detalhe. Então, aqui ele aumentou X, consequentemente ele vai descer. Ele desce até aqui, que é da mesma altura do B, esse pedaço vale A, e a dilatação dele que foi X. Bom, agora observe o seguinte, ele estava em B, tudo começava em B, não é? Agora tudo começa nesse ponto. Se eu traçar um vetor aqui, ó, vai ter uma setinha mais ou menos nessa posição. Então, a alternativa que melhor responde esse exercício é a letra B de bola. Então, uma questão bem tranquila, tá? Que envolve conceito mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido. Seguindo aqui, nós temos uma questão da Unesp. A lâmina bimetálica da figura abaixo é feita de cobre e de alumínio. Isso que está aqui entre parênteses é o coeficiente de dilatação de ambos os materiais. Uma das partes não pode deslizar sobre a outra e o sistema está encostado, né, engastado numa parede. Se na temperatura ambiente ela é horizontal, a afirmativa correta sobre o comportamento da lâmina, né, considerando que alfa é coeficiente de dilatação linear, é. Bom, então o que a gente vai observar aqui? Quando a temperatura, né, aumentar, quando ela for maior que 27 graus Celsius, o alumínio vai se dilatar mais. E a curva, né, ela vai ser para cima. Só que quando a temperatura diminuir, o alumínio se dilata menos e a curva vai ser para baixo. Então, ele quer saber o comportamento aqui na temperatura ambiente, tá? Na horizontal, o que vai acontecer? A alternativa que melhor descreve essa situação é a alternativa D. Curva-se para cima,
se a temperatura aumentar e para baixo se a temperatura diminuir. Então, isso acontece com o alumínio, tá? Se a temperatura aumenta, ele dilata mais, consequentemente a curva vai para cima. E se a temperatura diminui, ele se dilata menos e consequentemente a curva vem para baixo. Por isso que seria a letra D de dado. Continuando aqui, nós temos a questão número 3, que é uma questão que caiu na Olimpíada Paulista de Física. É muito comum acontecer de, quando copos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, dois deles ficarem emperrados, ficam agarrados, né? Pega 2 copos de vidro e coloca um dentro do outro. Bom, aí eles ficam difíceis de serem separados. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo de dentro do outro se... O que eu vou pensar nesse exercício? A água, se ela estiver fria, ela contrai o interno, tá? Vou até anotar aqui para vocês não se perderem. Então, a água fria contrai o interno. E a água quente, ela dilata o externo. Isso tem a ver exatamente com a definição de dilatação e de contração, né? Temperatura aumenta, dilatou. Temperatura diminui, houve contração. Então, pensando nisso, a alternativa que melhor descreve aqui o que a gente precisa seria a letra D, que no copo interno for despejada água fria e no copo externo for mergulhado em água bem quente. Então, o que vai acontecer? O interno vai contrair, o externo vai dilatar e, consequentemente, a gente vai conseguir tirar um copo de dentro do outro. Beleza, pessoal? Com isso, a gente corrige aí, né, o exercício número 3 e vamos para a questão número 4, que é uma questãozinha da PUC. Vamos lá. É uma questãozinha de conta, né, para exercitar um pouco aí. Então, já vou pegar o meu rascunho aqui. Só um minutinho. Bom, aqui está dizendo o seguinte, a imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica do trilho vale 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, né, elevado a menos 1, que é a nossa unidade. Então, vamos lá. Eu vou utilizar essa folha aqui, né, que eu já usei para fazer a questão 1, e aqui eu vou estar fazendo a questão de número 4. O que ele me deu inicialmente? Ele me deu inicialmente o comprimento aí, inicial, que era de 100 metros. Ele me deu o coeficiente de dilatação linear, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, graus Celsius a menos 1. E ele também me deu a variação da temperatura, né? Que é 20 graus Celsius. Então, o ΔT é igual a 20 graus Celsius. Bom, eu vou escrever isso tudo aqui em potência de 10 para facilitar as minhas contas, visto que eu não vou poder usar a calculadora, né? Então, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Nós sabemos que a dilatação linear ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui, né? Então, vamos lá. ΔL vai ser igual ao comprimento inicial, então, vai ser 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação linear, 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação da temperatura, 2 vezes 10. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro os números, né? 1,2 vezes 2, muito fácil, né? 2,4. As potências de 10, eu tenho multiplicação de potência de 10. Eu vou repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. Aqui não tem nada, como se fosse 1. Então, 2 menos 5, menos 3, né? Menos 3 mais 1, menos 2. Isso em metros. Mas ele quer a resposta em centímetros. O que eu vou fazer para transformar isso aqui para centímetros? Se eu estou em metros e quero transformar para centímetros,
É só eu pegar isso daqui e multiplicar por 100, ou seja, multiplicar, né, por 10 ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Ó? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 2 é dar zero, todo número elevado a zero é igual a 1. 2,4 vezes 1, 2,4 centímetros. Então, essa foi a minha variação. A alternativa certa é a letra B. Não se esqueçam, tá? Se eu tiver em metros e quiser ir para centímetros, é só multiplicar por 100. Se eu tiver em centímetros e quiser vir para metros, divide por 100. Beleza, galera? Então, continuando aí, nós vamos para a questão de número 5, que também é uma questão de continha, né? Uma questão da UEL, Paraná, que diz o seguinte: o coeficiente de dilatação linear do aço é... Então, já vou anotar aqui. O coeficiente de dilatação linear do aço, é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, cada um numa temperatura de 0 graus Celsius. Bom, então esses 12 metros vai ser o meu comprimento inicial, já vou anotar aqui também. Então a temperatura começou em 0 graus Celsius. Se era 0, isso aqui só pode ser comprimento inicial, tá? Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, ó, então de 0 foi para 40. Então a temperatura variou. Eu pego a final menos a inicial, né? 40 menos 0, 40. O espaço mínimo entre dois trilhos consecutivos deve ser aproximadamente d. O que ele está querendo, então? Ele quer a variação do comprimento. E eu sei que a variação da temperatura é 40, porque isso foi fornecido. Eu quero saber de novo quem é o meu ΔL. Bom, observe também que aqui os dados foram dados em metros e a resposta está em centímetros. Então, vou fazer as contas e no final eu faço a conversão, tá? Bom, aqui, o que nós vamos fazer então? ΔL é igual a L0 vezes alfa e vezes ΔT. Então, ΔL vai ser igual a L0. L0 pra gente vai ser 12. O alfa, né? 1,1 vezes 10 a menos 5. E a temperatura, que é 40, eu vou escrever como 4 vezes 10, tá? Depois vocês vão entender que fica sempre mais fácil quando a gente faz assim. Agora, eu vou fazer 4 vezes 1,1, 4,4. 4,4 vezes 12, isso vai dar 52,8. Essa continha eu deixo para vocês fazerem, tá? A potência de 10, eu vou repetir ela, aqui não tem nada como se fosse 1. Menos 5 mais 1, menos 4. Beleza? Bom, menos 4. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa vírgula aqui, tá? Concordam comigo que 52,8 é a mesma coisa que 521 vezes 10 elevado a menos 1? Se eu multiplicar isso aqui, eu volto a ter o que eu tinha antes, né? E vou multiplicar por 10 a menos 4, porque já está ali. Então, vai ficar 528 vezes 10 elevado a menos 5. Só que eu acabei de encontrar essa resposta em metros. E eu quero a resposta em centímetros. Quando eu estou em metros, quero vir para centímetros, o que a gente faz mesmo? É só multiplicar por 10 ao quadrado, né? Então, eu vou repetir o 528, repete a base 10, menos 5 mais 2, menos 3. Bom, isso aqui, né, vai ser 0, se eu tenho 3 números e o expoente é 3, eu vou ter essas 3 casas aqui, 528 centímetros. Então, com isso, a alternativa que mais se aproxima seria a letra E, né? 0,53. Então, pessoal, dando sequência à nossa correção, aqui no exercício número 6, né? Ele está dizendo o seguinte: ao se aquecer de 1 grau Celsius, uma haste metálica de 1 metro, o seu comprimento aumenta de 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. Então, a variação aqui foi 2 vezes 10 a menos 2 milímetros. O comprimento inicial, né, o L0, foi de 1 metro. Esse 1 metro eu vou convertendo para milímetro, vai ser 1000, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Certo? Beleza. Anota essas informações.
E a temperatura aqui foi de 1 grau Celsius. Então, nesse pedaço, ela variou de 1 grau Celsius. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou encontrar o meu alfa, porque o problema não me dá alfa. Então, eu vou parar nesse ponto e vou resolver o que eu preciso até aqui, tá? Então, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2, que é o meu ΔL, vai ser igual a 10 ao cubo, que é o comprimento inicial, alfa que eu quero saber, e o ΔT vai ser 1. Bom, resolvendo isso daqui, 1 vezes 10 ao cubo alfa vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2. Então, alfa vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Esse 10 ao cubo está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Agora aqui não tem nada como se fosse 1, então 2 dividido por 1, 2. Divisão de potente, mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Menos 2 com menos 3, menos 5. Graus Celsius a menos 1. Beleza, agora eu já tenho o alfa, né? Tendo o alfa, vamos terminar o nosso exercício. O aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal, de medida inicial, 80 centímetros. Então, eu vou pegar aqui o comprimento inicial, 80 centímetros. E agora, a variação da temperatura é 20, né? 20 que eu posso escrever como 2 vezes 10. Esses 80 centímetros aqui eu posso estar convertendo, né, para a mesma unidade, que no caso é milímetros. Convertendo ele é só multiplicar por 10. Então, eu vou ter 800, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que eu prefiro trabalhar com potência de 10, tá? Mas fica a critério de vocês. E o alfa eu acabei de encontrar, vou utilizá-lo. 2 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Bom, eu vou pegar esses dados agora e substituir na fórmula. ΔL é igual a L0 vezes alfa e vezes ΔT. Note que ele quer saber o aumento do comprimento, ou seja, ele quer saber o ΔL, tá? Não se confundam com a pergunta. Então, ΔL vai ser igual o comprimento inicial, que é 8 vezes 10 elevado ao quadrado, o meu alfa, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5, e o meu ΔT, que é 2 vezes 10, né? Então, ΔL vai ser 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. A potência de base 10 eu vou repetir, né? 2 menos 5, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. 32 vezes 10 é menos 2, é a mesma coisa que 0,32, né? E a minha unidade aqui é milímetros. Então, com isso, a alternativa certa é a letra B. Para quem se perguntou lá em cima por que eu tinha convertido, né, o metros para milímetros e não milímetros para metros, é por conta das alternativas, tá? Apesar do exercício, né, não pedir de cara aí, mas pelas opções já fica evidente que é isso que tem que ser feito. Beleza, galera? Então, vamos para o exercício de número 7 que eu vou fazer aqui embaixo porque cabe, né? O exercício de número 7 é uma questão da Unesp e está dizendo o seguinte: a dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações da engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é. Então, já vou anotar aqui o meu alfa, que é 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é 30 metros, então esse 30 metros para a gente vai ser o comprimento inicial, né? De quanto aumentaria o seu comprimento, ou seja, de quanto ele iria variar, se a temperatura fosse para 40. Então, note que a temperatura era 10, foi para 40. Então, a variação vai ser 40 menos 10. Isso aqui vai ser igual a 30 graus Celsius, né? Então, vou anotar essa informação aqui também. 30 graus Celsius que eu posso escrever como 3 vezes 10. E o 30 aqui também, como 3 vezes 10. Que fica muito mais fácil na hora de fazer a conta, né? Então, ΔL vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa e vezes ΔT. ΔL é o que eu quero, L0 é 3 vezes 10, o meu alfa é 11 vezes 10 elevado a menos 6, e o ΔT é 3 vezes 10.
Então, ΔL vai ser igual. 3 vezes 11, 33. 33 vezes 3, 99, né? 99, repito a potência de base 10, aqui não tem nada, é como se fosse 1 aqui também. Então, 1 menos 6, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. E a minha unidade aqui era metros. Então, com isso, nós encontramos a resposta, 94 vezes 10 é menos 4, a alternativa certa é a letra C de casa. Não é isso, pessoal? Então, dando sequência aí aos exercícios, né? Nós vamos agora para o exercício de número 8, que é uma questãozinha que envolve gráfico, muito tranquila também, só que precisa de interpretação aí, né? Bom, então vamos lá. O gráfico abaixo representa a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial igual a 1 metro. Bom, então note que o que vai estar acontecendo? Esse gráfico está em milímetros e o comprimento inicial dessa barra foi de 1 metro. Lembra que a gente acabou de converter 1 metro para milímetro? E a gente usou isso como 10 ao cubo, né? Então, vamos guardar essa informação, porque isso vai ser útil na hora de fazer o nosso exercício, tá? Aquecida em forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feito a barra em unidades 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1? Então, vou pegar um rascunho aqui para a gente estar fazendo a nossa continha. Bom, o que eu vou precisar então? A minha fórmula é ΔL é igual a L0 vezes alfa e vezes ΔT. Esse é o exercício de número 8. O que eu sei aqui do exercício? Que ele começou no comprimento 0, na verdade, né? Que a reta parte de 0, né? De 0 ele foi até 15. Então, a variação aí do meu comprimento foi de 15, né? Só que ele está falando que o comprimento inicial da barra era 1 metro. Então, deve ter algum erro de aproximação aqui. Na verdade, deve ter sim por conta do eixo aqui, né? Tá em milímetros. Beleza. Então, pra gente, ΔL vai ser 15, né? 15 milímetros, porque ele foi até aqui, tá? E o comprimento inicial é 10 ao cubo, milímetros também. O meu alfa é o que eu quero saber. E a minha temperatura, ela variou até 500, né? Então, 500 menos 0, isso aqui vai dar 500. Então, meu ΔT é 500, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Graus Celsius. Bom, então vamos substituir isso na nossa fórmula, né? Então, eu vou ter aqui 15 vai ser igual, porque a variação da dilatação, né? O comprimento inicial, 10 ao cubo. O alfa eu não sei e o ΔT eu chamei de 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? Bom, então, continuando aqui, né, a nossa continha, o que nós temos? Eu vou resolver primeiro a potência de base 10. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, 10 à quinta. O 5 eu vou repetir, o alfa também, isso é igual a 15, né? Beleza. Agora, continuando aqui, o que eu tenho? A alfa vai ser igual. O 15 eu posso escrever ele como 1,5 vezes 10, concordam comigo? Só para poder depois não errar na hora de trabalhar a potência, tá? E esse número aqui eu vou passar ele para cá dividindo, tá? 5 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora, o que eu tenho? Eu tenho 1,5 dividido por 5. Quanto que vai dar essa continha? Isso vai dar
0,3, né? Vou deixar para vocês estarem fazendo essa conta aí depois, beleza? Bom, a potência de 10, aqui não tem nada, é como se fosse 1, né? Eu repito a base e subtraio os expoentes. 1 menos 5, menos 4, certo? Beleza. Só que ele quer a resposta com a potência de 10 elevado a menos 6. O que eu vou fazer então? Eu vou trabalhar isso, né? 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. E eu repito a outra potência, que é 10 a menos 4. Então, com isso, eu tenho 3 vezes 10 a menos 5. Só que eu não cheguei lá ainda, né? O que eu posso fazer para chegar a menos 6? O 3 eu posso escrever ele como 30 vezes 10 a menos 1. Porque 30 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 3, né? Então, 30 vezes 10 a menos 1 e repito 10 a menos 5. Então, agora eu repito 30, repito a base aqui que é 10, menos 1 com menos 5, menos 6 graus Celsius a menos 1. E a gente chega na unidade que o exercício pediu, beleza? Aí vocês devem estar se perguntando, mas eu preciso fazer isso sempre? Precisa fazer isso sempre que o problema pedir numa unidade específica, tá? Porque aqui note que a pergunta já veio pedindo em graus Celsius, né? 10 elevado a menos 6. Agora, se ele não tivesse colocado isso daqui, eu poderia ter parado aqui já, beleza? Porque aqui a gente já achou o nosso alfa. Então, com isso, a gente conclui o exercício de número 8 e nós vamos, então, agora para o exercício de número 9. Vou pegar aqui um outro rascunho para ficar mais organizado, né? No exercício número 9, ele está dizendo o seguinte: uma barra de aço e uma barra de vidro têm o mesmo comprimento a uma temperatura de 0 graus Celsius. Mas, a 100 graus Celsius, seus comprimentos diferem em 0,1 centímetros. Considere os coeficientes de dilatação linear do aço e do vidro iguais a... Então, eu vou ter que fazer duas continhas, tá? Eu vou fazer aqui o aço e o vidro. Bom, ele vai de 0 a 100 graus Celsius e aqui também de 0 a 100 graus Celsius. Ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Esse primeiro aqui é o coeficiente de dilatação do aço, né? Então, alfa do aço, 12 vezes 10 a menos 6. E a variação da temperatura aqui foi de 100. Então, já vou colocar aqui. E o alfa do vidro foi 8, aqui saiu embaixo, mas é elevado, tá? 8 vezes 10 elevado a menos 6, né? Graus Celsius menos 1. E a variação da temperatura também foi de 100. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou jogar na fórmula, tá? Então, ΔL é igual a L0 vezes alfa e vezes ΔT. ΔL, então, vai ser L0 eu não tenho, eu vou repetir. O meu alfa é 12 vezes 10 a menos 6. E o meu ΔT, eu vou escrever isso aqui como 10 ao quadrado, tá? Então, como 10 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar da seguinte forma. ΔL vai ser igual, o 12 eu vou repetir, 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, isso aqui vai dar 10 a menos 4, vezes L0, certo? Bom, trabalhando isso daqui, o que eu vou ter? Se é menos 4, então vai ser 0,0012 L0, beleza, galera? Ao mesmo tempo, eu sei que ΔL é quem? É o comprimento final menos o comprimento inicial, lembram disso? Então, eu posso reescrever dessa forma, e isso é igual a 0,012 L0. Então, agora eu vou pegar esse termo que está negativo, vou jogar ele para o outro lado positivo. Então, eu vou ter L0 mais 0,0012 L0. Aqui não tem nada como se fosse 1. 1 mais esse número decimal aqui vai ser 1,0012 L0. E vou guardar essa informação, tá? Porque esse seria o meu comprimento final do aço, que é quando ele atingir a 100 graus Celsius. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para o vidro. Então, ΔL vai ser igual a L0 vezes o alfa, que é 8 vezes 10 a menos 6, e vezes o ΔT, que a gente está usando como 10 ao quadrado. Então, ΔL vai ser igual a... Vou repetir o 8, vou repetir a potência de base 10,
10 a menos 6 com 10 ao quadrado, 10 a menos 4, né? Ixi, repeti 2 vezes. E vou repetir aqui o L0. Bom, transformando isso daqui, 8 vezes 10 é menos 4, é a mesma coisa que 0,0008 L0, certo? Agora eu vou olhar para o ΔL. Quem que é o ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Isso é igual a quem? A 0,008 L0. Então, agora eu vou jogar essa incógnita para o outro lado com o sinal trocado, né? Que vai ser 0,008 L0. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. 1 mais esse decimal vai ser 1,008 L0. Então, esse é o meu comprimento final. Isso aqui para o vidro, tá? Esse para o vidro e esse para o aço. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu calculei até aqui. Agora, ele me fala que os seus comprimentos diferem 0,1 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento do aço, que é esse primeiro aqui, menos o comprimento do vidro. Isso tem que ser igual a 0,1 centímetros, né? Bom, o comprimento do aço, a gente acabou de encontrar, que é 1,0012 L0. E o comprimento do vidro é 1,008 L0. Isso tem que ser igual a 0,1. E o que a gente vai fazer agora? Continha, né? 1,0012 menos 1,008, isso aqui vai ser 0,0004 L0. A continha vocês façam depois para poder conferir, tá? E igual a 0,1. Então, L0 vai ser 0,1 dividido por 0,0004. Agora, eu vou fazer essa divisão, né? 0,1 dividido por 0,0004, vou escrever isso aqui em potência para ficar mais fácil. 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 é menos 1. E aqui embaixo é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 4, né? Menos 4, que é 4 casas após a vírgula. Então, 1 dividido para 4, 0,25, né? E agora, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu teria menos 1 menos o menos 4. Menos com menos mais 1 mais 4, 3. 0,25 vezes 10 ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que 250 centímetros, né? Então, com isso, a gente conclui a correção do exercício de número 9. Se vocês se perderem em algum detalhe, porque essa questão, né, ela é mais bem elaborada, eu sugiro que vocês voltem o vídeo um pouquinho e assistam novamente até que ela fique bem clara. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos para o exercício número 10. No número 9, então, a opção certa é a letra D de dado, tá? O número 10 está dizendo o seguinte: uma certa quantidade de chá fervente é despejada em um recipiente de vidro. Então, eu tenho uma xícara, né? E estou despejando aqui o chá bem quente dentro dela. O recipiente quebra-se. Provavelmente, ele se quebra devido a coeficiente de dilatação do recipiente é muito elevado? Letra B. O recipiente permite que o calor se propague com facilidade? Dilatação não uniforme do corpo do recipiente? Pontos de fusão do recipiente e de ebulição do chá são semelhantes? Ou temperatura do ambiente externo ao copo? Qual alternativa seria a nossa alternativa correta? Gente, se a gente observar, né, coeficiente de dilatação do recipiente é muito elevado. A gente não pode afirmar isso, até porque isso não foi citado, né? O recipiente permite que o calor se propague com facilidade. O vidro é bom condutor de calor, né? Gostaria que vocês se perguntassem. Ponto de fusão do recipiente e ebulição do chá são semelhantes. O recipiente tem ponto de fusão? A temperatura do ambiente externo ao copo. Será que a temperatura vai influenciar a ponto de quebrar um utensílio? Então, a única alternativa que melhor se encaixa aí seria a letra C, né?
que é a dilatação não uniforme do corpo do recipiente. Quer dizer que a dilatação ela não está uniforme. É a que melhor se encaixa, tá? É mesmo uma questão aí até de raciocínio, beleza? Então, continuando, nós vamos para o exercício número 11, que diz o seguinte: dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este experimenta uma variação de temperatura. A gente já falou isso, né? Se eu tenho um objeto de comprimento L, né, e ele teve uma dilatação, ele vai ter mais um pedacinho que aumentou, que esse pedacinho a gente chama de variação do comprimento desse objeto, tá? Então, sobre esse fenômeno físico, assinale o que for correto. Em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a temperatura aumenta? Verdade, né? Não tem nem o que se discutir aqui, porque isso de fato procede. Depois ele fala: um corpo oco se dilata como se fosse maciço? Isso também é verdade. Qualquer coisa, recorram aí ao livro, tá? 4. A tensão térmica explica por que um recipiente de vidro grosso comum quebra quando é colocado água em ebulição no seu interior? Também é verdade, né? A dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material que constitui? Isso é falso, né? Porque pela fórmula a gente já sabe, ó, L0 vezes alfa vezes ΔT. O coeficiente que constitui, que é o coeficiente de dilatação, ele é diretamente proporcional à dilatação térmica, tá? Inclusive, eu já falei isso hoje no vídeo. Então, essa aqui é falsa. Falsa por esse motivo. Não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. E o 16 está dizendo que a dilatação aparente corresponde à dilatação observada em um líquido contido no recipiente. A gente não estudou isso ainda, mas é verdade, tá? Mais adiante vocês vão ver que isso procede. Bom, com isso, quais são as verdadeiras? As verdadeiras são a 1, a 2, a 4 e a 16, né? Então, 3, 7, 7 com 16, 23, né? E assim nós concluímos a correção dessa lista. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Que vocês tenham gostado, né, dessa correção. Vou pedir que vocês deixem o seu like aqui, se essa correção, né, ajudou vocês a entender melhor o conteúdo. E agradecer também a atenção de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.